Quem vai ganhar o BBB 26? Quando que a Taylor Swift vai se casar? E a Selic vai cair na próxima reunião do Copom? Parece três perguntas completamente aleatórias, né? Reality show, celebridade, política monetária. Mas elas têm uma coisa em comum. Você pode comprar e vender contratos sobre essas respostas em tempo real, como se fossem ações na bolsa. Ou como se fossem apostas. Olha, parece loucura, mas esse mercado existe, movimenta bilhões de dólares lá fora e tá chegando no Brasil agora. É o Prediction Market, um mercado de previsões. O problema é que aqui ninguém sabe o que ele é do ponto de vista legal. Tipo, a B3, a Bolsa de Valores, diz que é um derivativo. As casas de aposta dizem que é uma bet disfarçada. E tem startup dizendo que é um ativo de informação. Enquanto os reguladores estudam o assunto com cautela, traduzindo, enquanto não decidem nada, corretoras, bets, bolsa e startups estão se engalfinhando, interessadas em abocanhar esse mercado bilionário que virou mania nos Estados Unidos e que promete chegar por aqui com tudo. Nesse Spotlight eu vou explicar o que são esses mercados de previsão e por que o mundo financeiro está obcecado com eles. Vou entrar no debate que já tem mais de 100 anos sobre a linha que separa uma aposta de um investimento. E vou te mostrar os caminhos regulatórios que os interessados nesse mercado estão trilhando aqui no Brasil. Será que vale a aposta? O mercado de previsão tem um mecanismo bem simples, viu? Você compra ou vende contratos binários sobre eventos futuros. Sim ou não, vai acontecer ou não vai. Então pode ser a Selic, pode ser a eleição, pode ser a meta de inflação, mas pode ser também, e é aqui que fica mais interessante, quem vai ganhar o BBB, quantos países o Papa Leão vai visitar antes de 2027, o resultado de um jogo do Campeonato Brasileiro, de uma partida de Counter-Strike, quando a Taylor vai se casar com o Travis Kelce, por aí vai. Hoje, nas plataformas Kalshi e Polymarket, você encontra tudo isso e mais. Então, como eu já disse, você compra sim ou não. Se o contrato está sendo negociado a 65 centavos, o mercado está dizendo que aquele evento tem 65% de chance de acontecer. Quem compra o sim a esse preço recebe R$ 1 ou $1 no caso se acertar e perde os 65 centavos se errar. O preço sobe e cai conforme novas informações vão chegando, igualzinho uma ação ou a odd de uma bet. E o que separa isso de uma casa de apostas é o seguinte: você não joga contra a banca. Os participantes negociam entre si, né? A plataforma cobra uma taxa sobre o volume e não uma margem sobre a perda de quem errou. A plataforma não está do outro lado da mesa torcendo contra você. E como você já sacou, uma grande plataforma desse mercado é a Kalshi. E é aqui que essa história já ganha o personagem brasileiro. Uma das fundadoras da Kalshi é a Luana Lopes Lara, de 29 anos, recentemente incluída na lista global de jovens bilionários que construíram as suas próprias fortunas. A Kalshi foi a primeira plataforma do gênero a conseguir aprovação regulatória nos Estados Unidos, uma batalha judicial que durou anos e que abriu o caminho para o mercado explodir por lá. E o Brasil está nos planos. A Kalshi já tinha sinalizado publicamente que queria entrar aqui em 2026. O que não estava claro era como, porque no Brasil, como eu disse, ninguém sabe ainda o que é esse produto. E a solução que eles encontraram diz tudo sobre esse impasse. Mas antes de chegar nela, eu preciso explicar por que esse impasse existe, por que essa confusão entre aposta e investimento não começou agora, ela vem de longe. Em 1905, a Suprema Corte Americana precisou decidir se os contratos futuros de commodities que são negociados na Bolsa de Chicago, se eles eram apostas disfarçadas de produto financeiro, de investimento. A acusação era que você coloca dinheiro no desfecho incerto e aí recebe ou perde a depender do resultado. Parece aposta, né? Mas a corte diz que não. E o argumento é que isso aí importa até hoje. Nesses contratos, o risco não é criado para entreter ninguém, ele já existe. Então, o fazendeiro que vai colher trigo em 3 meses já tem um risco real de variação do preço, com ou sem o contrato. O contrato futuro só criou um mercado para transferir esse risco, de quem não quer carregá-lo para quem topa especular com ele. É diferente de criar risco do nada para você poder apostar. Essa decisão virou o marco de legitimação jurídica dos mercados futuros nos Estados Unidos. E de um jeito bem parecido, no Brasil, o direito brasileiro convivia com o risco de tratar derivativos como jogo e aposta até 2002. E aí veio o novo Código Civil. Ele estabeleceu que as regras de jogo e aposta não se aplicam a contratos sobre títulos, mercadorias ou valores liquidados por diferença. Quem bateu nessa tecla durante a apuração para essa reportagem foi o Arthur Farache.
Ele é CEO de uma gestora de ativos alternativos e um dos fundadores da Prévias, uma startup brasileira de mercados preditivos. O argumento dele é que uma aposta não nasce de uma necessidade prévia do apostador de fazer um hedge, tipo fazer um seguro contra um evento. Uma coisa que, na linha de raciocínio dele, os mercados preditivos fazem e que reforça uma suposta função econômica deles. Tipo, o resultado de um jogo de futebol não muda a vida financeira de ninguém, a não ser de quem apostou nele. Já um gestor que tem ativos na Turquia, ele precisa estimar a chance de um conflito no Oriente Médio. Então a plataforma não está inventando o risco, ela está criando um mercado para negociar esse risco. O Banco Central dos Estados Unidos até já publicou um estudo analisando a Cauchy e concluiu que esse tipo de mercado consegue gerar previsões mais precisas e rápidas sobre variáveis econômicas, até mesmo do que as pesquisas tradicionais. É o que os defensores desse modelo chamam de ativo de informação. É um mecanismo de produção de conhecimento. Então, o preço que emerge desse mercado é em si uma informação valiosa. Ficou impressionado? O André não. Para ele, essa teoria do ativo de informação é só uma embalagem bonita para aposta e um jeito de contornar as regras que hoje organizam o mercado das bets aqui no Brasil. O André é o presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, uma das principais associações de bets reguladas aqui no Brasil. Na visão dele, prediction market sobre evento esportivo especificamente funciona igualzinho a aposta de cota fixa, e quem opera sem licença está cometendo contravenção penal, é o mesmo campo do jogo do bicho. Essa questão dos esportes é bem importante e é por isso que as bets entraram nessa briga, tá? Isso porque 80% dos contratos nas plataformas de prediction market tem a ver com esporte. Então, as bets estão defendendo que esse é um terreno delas e que tem regras, já que é um mercado regulamentado aqui no Brasil. Mas tem uma ironia, tá? Em média, 70% do faturamento das bets reguladas aqui não vem de aposta esportiva, mas de cassino online. O tigrinho. Então vamos lá. Esporte, seja como aposta ou como mercado preditivo, funciona principalmente como uma maneira de atrair cliente apaixonado e recorrente. É a porta de entrada das bets e dos prediction markets. E é por isso que as bets estão falando, olha, isso aí é aposta. E de aposta quem entende e quem pode explorar por aqui sou eu. Mas os mercados preditivos vão além de apostas, né? E isso nos leva a uma questão moral. Se qualquer evento mensurável pode virar objeto de especulação financeira, onde que está o limite? Plataformas americanas já hospedaram contratos sobre ataques militares e escassez de alimentos em zonas de conflito. Então, quem define onde traçar essa linha? No Brasil, o limite mais concreto já foi traçado pelo TSE, que derrubou sites com estatísticas eleitorais. Então, na prática, contratos sobre eleições, que é um dos produtos mais populares globalmente, aliás, eles estão fora do alcance de qualquer plataforma que queira operar legalmente por aqui. Mas nada disso freou ninguém e contratos relacionados a eleições brasileiras são negociados livremente nessas plataformas gringas. E o que está acontecendo no Brasil agora é uma das brigas mais reveladoras do mundo dos negócios. Lembra que eu disse que a Cauchy queria entrar aqui no Brasil, mas não estava claro como? A solução que eles encontraram com a XP foi a seguinte: o serviço só está disponível para clientes da corretora Clear que já tenham conta internacional. A operação acontece então no offshore, fora da jurisdição brasileira. Eu procurei a XP e a Cauchy, mas elas não quiseram comentar. Mas olha, a Cauchy e a XP, como já está claro, elas não estão sozinhas nessa briga, né? Outros competidores também estão de olho nesse mercado. Um deles é a B3, que diz que tem o argumento mais sólido de todos. E para entender por quê, eu preciso explicar rapidinho o que é um derivativo, né, que eu já mencionei aqui. Um derivativo é basicamente um contrato cujo valor depende de outra coisa, ele é derivado. Então, do preço do dólar, do índice da bolsa, da taxa de juros e por aí vai. Então você não compra o ativo em si, você compra um contrato sobre como ele vai se comportar. É um instrumento de gestão de risco que existe faz décadas no mercado brasileiro, regulado pela CVM inclusive. E desde 2020, a B3 já opera a chamada opção de Copom. É um contrato binário sobre decisão de política monetária. Vai subir a Selic ou não vai? Sim ou não? Na prática, é a mesma lógica dos contratos sobre Copom que você encontra hoje na Polymarket. Só que a versão da Polymarket não tem regulação nenhuma da CVM. A da B3 tem aprovação, supervisão,
tem até ressarcimento, que vai até R$200 mil no caso de um problema técnico. De 2020 para cá, a bolsa foi ampliando esse cardápio. Opções sobre Bovespa, dólar, Bitcoin, Ethereum, IPCA, PIB. Eu conversei com a Silvia, que é diretora jurídica da B3, e ela me disse que a B3 já está nesse mercado há anos, ou seja, ele já existe, só que não tem esse nome de Prediction Market. Só que tem um problema sério nessa estratégia da B3. A CVM restringiu esses contratos a investidores profissionais, quem tem patrimônio acima de R$10 milhões em ativos. E aí a ideia toda desanda. Mercado de previsão sem gente negociando não tem liquidez. Sem liquidez, o preço que emerge ali não vale nada. E contrato sem preço real não serve para nada, né? Nem para especular, nem para fazer hedge, muito menos como ativo de informação. Aí a B3 está tentando convencer a CVM a abrir esses contratos para o investidor comum. Já a Prévias, que eu citei agora há pouco, foi para um outro caminho. O do crowdfunding regulado com emissão de certificados recebíveis. É um mecanismo pari mutual, que é o mesmo modelo do Jockey Club. Então todo mundo coloca dinheiro num fundo. Quem acerta divide o total proporcionalmente ao que botou. A plataforma fica com 3%, ou seja, é parecido com um bolão regulado. Então o que a gente tem aqui é um campo de batalha com 4 exércitos em posições completamente diferentes. A B3 tentando flexibilizar as regras que já existem para derivativos. A Prévias tentando encaixar um mercado novo e uma outra regulação. A Cauchy via XP operando no offshore, enquanto o Brasil não resolve essa questão. E as bets brigando pela exclusividade das apostas esportivas. Tá, mas e os reguladores? A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda falou que acompanha o tema com cautela e que estudos preliminares estão em curso. Eu procurei a CVM e ela disse que aprova instrumentos caso a caso. A Febraban falou que está aguardando a regulamentação. Traduzindo, ninguém sabe ainda oficialmente o que Polymarket, Cauchy e afins são do ponto de vista jurídico brasileiro. Esse debate todo é a respeito de um produto, claro, mas principalmente é uma briga para saber quem vai ter o direito de ganhar dinheiro com ele. E historicamente, esse tipo de aposta costuma dar mais certo para quem chega primeiro. E você, qual que é a sua previsão?